monte de grão de mostarda, tá? Eu vou deixar aqui para vocês olharem depois, ó. Eles são bem pequenininhos, mas eles são muito firmes, muito resistentes. E é justamente por isso que Jesus utilizou o grão de mostarda como símbolo do reino dos céus. Então, para a gente começar, eu vou ler como está essa parábola no Evangelho de Mateus. Em Mateus, capítulo 13, versículos 31 e 32, diz o seguinte: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem semeou em seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, é a maior das ervas e se torna uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e fazem seus ninhos em seus ramos. Essa mesma parábola aparece no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículos 30 a 32, e no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 18 e 19. Não existe a versão correta, porque se vocês forem ao Evangelho, vocês vão ver que elas têm uma diferença entre elas, mas a essência é a mesma. É o pequenino grão que, quando germina, se torna uma árvore grande, uma árvore frondosa. E essa árvore, ela abriga os pássaros que lá vão construir os seus ninhos. E aí eu pergunto para vocês, né? O que diz a parábola do grão de mostarda? Eu já falei para vocês que é um grãozinho bem pequenininho e na época ela era muito comum na região onde Jesus vivia e onde Jesus começou o seu apostolado. E como Jesus falava em parábolas, as pessoas daquela região entendiam o que ele queria dizer. Porque o que é uma parábola? A parábola é uma historinha curta. E ela tem como objetivo trazer ensinamentos através de exemplos cotidianos. Então, Jesus, se vocês forem no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, vocês vão ver que a parábola da mostarda vem exatamente depois da parábola do joio e do trigo. Então ele usava muito essa figura das sementes, porque o povo daquela região, eles eram em sua maioria agricultores, eram pessoas que ligavam com a terra, com o campo, então eles entendiam o que Jesus queria dizer. E o que representa essa semente? Jesus, quando ele usa o grão da mostarda, ele está utilizando para falar do reino dos céus. E também para falar da fé. Então, quando ele fala do reino dos céus, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que o reino dos céus, assim como a mostarda, ele começa em nós, bem pequenininho. Mas à medida que nós vamos trabalhando, à medida que nós vamos nos esforçando, nos aperfeiçoando, ele vai crescendo em nós. E ele vai tomando uma porção tamanha que ele tem a capacidade de nos abrigar. Nós que somos pequeninos, que somos simples, que somos ignorantes. Jesus também usa o grão de mostarda como símbolo da fé.
Acho que todo mundo já ouviu, inclusive tem aqui, ó. Inclusive tem aqui que ele diz assim: se tiverdes fé como um grão de mostarda, nada vos será impossível. Mateus capítulo 17, versículo 20. E ele usa também quando ele fala que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá aquele monte: move-te, e ele se moverá. É claro que são simbologias, mas ele fala dessa questão do desenvolvimento da fé. Porque a fé, ela vai começar em nós também bem pequenininha, mas à medida que nós formos trabalhando, estudando, evoluindo, ela vai tomando uma proporção tal e ela vai se fortalecendo, se fortificando, até que ela faz as transformações que se fazem necessárias na vida de cada um. Essa parábola também, para aquele povo, para aquela época, era uma mensagem de esperança, pois eles vinham de uma crença totalmente diferente, uma crença onde tinha uma lei que os manipulava, que os controlava, que falava que era certo, que era errado, porque a lei mosaica, nós sabemos que ela era bem árdua, bem pesada. E aquele povo encontrou o que em Jesus? Encontrou a esperança. Aquele povo que era oprimido, que era escravizado. Então, à medida que Jesus foi trazendo esses ensinamentos, Jesus dava esperança para eles. Pois tudo que eles queriam era se libertar do cativeiro. Tudo que eles queriam era se libertar daquele jugo romano. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, falar sobre o contexto histórico para vocês entenderem melhor. Então Jesus dá esperança. E essa parábola, embora ela seja uma das menores parábolas do Evangelho, ela é extremamente profunda. Ela é muito profunda, porque ela aborda a questão da fé, a questão do reino de Deus, a questão da esperança, aquilo que movia a todas aquelas pessoas a buscarem Jesus, a irem atrás dele, principalmente as pessoas mais simples, as pessoas mais humildes, que eram aquelas que sofriam mais. E a parábola do grão de mostarda, ela nos lembra também a natureza do reino de Deus, que ele tem esse poder de receber a todos. Ninguém fica de fora, ninguém. As pessoas não entendiam exatamente o que era o reino de Deus. Eles não entendiam que era um estado de espírito, que era uma condição espiritual e não um lugar propriamente dito. Mas, à medida que Jesus contava essas historinhas para eles, que Jesus usava essa simbologia, eles entendiam e eles ficavam felizes. Agora, essa parábola, eu vou falar um pouquinho do contexto histórico dessa parábola. Tá? Essa parábola, ela foi contada no século I, né, depois de Cristo, quando Jesus já fazia a sua pregação ali naquela região da Judéia, e naquela época eles eram dominados pelo Império Romano. Então eles eram escravizados. E tudo que esse povo queria era liberdade. Tudo que esse povo queria era poder ser dono da sua vida, pois eles não eram donos de nada, nem daquilo que eles produziam. Eles eram cobrados, eram taxados, qualquer coisinha que saía daquilo que os romanos determinavam,
eles eram taxados e os impostos que eles pagavam eram altíssimos, que esse povo vivia na pobreza, na miséria. Então Jesus foi a esperança para eles, de uma libertação. E Jesus fazia com que essas pessoas tivessem esperança novamente. Então tudo aquilo que Jesus falava para eles, eles absorviam e eles ficavam felizes, porque mesmo sabendo que não seria agora, que não seria para já, eles tinham esperança de uma condição melhor, onde eles seriam livres, onde eles seriam felizes. A parábola do grão de mostarda, ela explica para as pessoas, como eu já falei anteriormente, que o reino de Deus não é um lugar físico. Porque eles perguntaram muito para Jesus: fala mais um pouquinho sobre esse reino, onde é o reino, como eu faço para encontrar esse reino? E através desses ensinamentos, Jesus vai mostrando para eles que o reino de Deus não é um lugar, e sim uma condição espiritual, que cada um pode atingir, desde que se disponha a isso, a fazer as mudanças, as transformações que se fazem necessárias. A parábola também, ela tem uma questão, porque naquela época eles plantavam muito mostarda. Então a árvore da mostarda, ela era muito conhecida. Vocês não vão conseguir ver, mas ela é grande. Depois que a semente brota, uma semente pequenininha, que se você jogar no solo, ela desaparece. Mas ela brota e ela é tão resistente. A árvore também é tão resistente que ela serve para dar abrigo aos pássaros, às pessoas que passam, né? Então, as pessoas daquela época valorizavam muito a mostarda. Daí a simbologia. Porque, se vocês forem ao capítulo 13, vocês vão ver que os discípulos perguntavam para Jesus: dá um exemplo para a gente, como que parece o reino de Deus, como que parece. E aí ele faz essa comparação com a semente de mostarda. E a mensagem central, como eu falei, é que a fé começa pequenininha em cada um de nós. Porém, se nós trabalharmos, se nós nos esforçarmos, nós vamos transformando as coisas na nossa vida. E nós, por exemplo, trazendo para o nosso contexto, porque hoje em dia a gente não planta mostarda. Eu não sei se no interior de São Paulo, eu não sei se aqui no Brasil planta-se mostarda. Eu não sei, eu sei que ela é muito comum em determinadas regiões, principalmente em regiões mais frias, se não me falha a memória. Mas aqui no Brasil, não sei se é plantado. Mas vamos trazer o ensinamento, a essência, para o nosso cotidiano. A fé que transporta montanhas, que ela começa com um grãozinho de mostarda. O que a gente faz para desenvolver a nossa fé? Como nós estamos trabalhando a nossa fé? Como nós estamos nos portando? Porque eu vejo da seguinte maneira. Hoje em dia, as pessoas, elas estão buscando muito a religiosidade. As pessoas estão buscando muito
o amparo espiritual, não só na casa espírita, principalmente em outras igrejas, né? Nas igrejas evangélicas o número é muito maior. Mas não interessa onde as pessoas estão buscando, porque todas as religiões, quando elas têm por objetivo desenvolver a pessoa, fazer com que a pessoa se torne melhor, fazer com que a pessoa se liberte da dor e do sofrimento, qualquer religião é válida, qualquer templo religioso é importante. E a gente percebe muito que as pessoas estão buscando. Ai, mas a gente está passando por um momento horrível, o mundo parece que virou de cabeça para baixo. Por que a gente tem essa impressão? Que o mundo virou de cabeça para baixo? Que as pessoas não têm fé? Que as pessoas se esqueceram de Deus? Porque hoje em dia existe uma coisa que se chama globalização, que antigamente não existia. Então, uma coisa acontece no Rio Grande do Sul, 1 minuto depois está todo mundo sabendo. Uma coisa acontece na Europa, 5 minutos depois, o mundo está sabendo. Então, com a globalização, as notícias, as informações, elas chegam muito mais rápido. E o que é valorizado pela mídia, pela imprensa? O que gera audiência. E o que gera audiência? Religião? Não, gente, é catástrofe, é desastre, é tudo aquilo que choca, tudo aquilo que prende a pessoa. Que nem agora, não se fala de outra coisa a não ser dessa tragédia que está envolvendo os nossos irmãos gaúchos. Não se fala de outra coisa. Então é aquela mídia, aquele sensacionalismo. Então nós temos essa impressão de que o mundo está de cabeça para baixo. Mas não é assim. Se nós pegarmos a história e formos analisar, nós vamos ver que hoje em dia, apesar de todos esses problemas, nós estamos melhores. As pessoas estão melhores. Tanto que as pessoas se comovem, as pessoas se preocupam, as pessoas se empenham. Ai, Raquel, mas é um número tão pequenininho, tão insignificante. Mas não começa como um grão de mostarda? Não é assim que começa o reino de Deus? Não é no pequenininho que, a partir do momento que você começa a trabalhar, aquilo toma uma dimensão maior? Hoje em dia, gente, nós temos essa sensação de que está tudo errado. Mas não é assim. A história nos mostra que a humanidade melhorou muito. E uma das coisas que nos ajuda é a nossa fé. Porque, ai, mas aquela igreja não é legal, aquela igreja não é legal. Para cada evolução espiritual, vai ter um pulso certo, vai ter uma porta aberta. Por que ainda existem várias igrejas, várias fragmentações religiosas? Porque os espíritos que vivem encarnados aqui na Terra estão em condições evolutivas diferentes. Então, não são todos os espíritos que conseguem assimilar, por exemplo, o que diz a doutrina espírita, que você é Deus, que você tem a partícula divina em você, que tudo depende de você, que tudo depende do seu esforço. Existem aquelas pessoas que ainda precisam da papinha, do mingau. Então elas precisam de um pastor que mastigue as informações para elas. Ah, mas eles estão manipulando.
eles estão manipulando, a responsabilidade é deles. Porém, para aquelas pessoas, está ajudando, porque existem pessoas que precisam daquilo. Se vocês pararem se vocês estiverem na curiosidade, eu sou muito curiosa, eu gosto muito de história. Então, eu leio muito sobre isso. Se vocês tiverem a oportunidade de ler sobre as religiões, vocês vão ver que as próprias religiões estão evoluindo de uma maneira lenta, mas elas estão evoluindo. A própria Igreja Católica, que foi a guardiã do cristianismo durante esses 2000 anos, apesar de todas as coisas erradas, dos erros, a religião, o catolicismo avançou muito, mudou muito. É claro que eles têm os dogmas, que eles têm tudo aquilo que faz parte da religião. Porque se eles deixarem de ter dogmas, a religião deixa de existir. E ela ainda é importante, porque existem grupos de pessoas que precisam ainda do padre para ser um psicólogo delas, para orientá-las, para absolvê-las. Cada um de acordo com a sua evolução, cada um de acordo com as suas obras. Não é todo mundo que está preparado para pegar um livro do Emmanuel e ver o que o Emmanuel fala, que corta na nossa carne. A responsabilidade é sua. Existe uma lei. Se você está sofrendo, é porque você já fez por merecer. Existe a lei de causa e efeito. Então, tudo isso, gente, nos dias de hoje, tudo isso nos mostra a importância da fé na nossa vida. Que por menos que a gente perceba, ela está influenciando sim, ela está mudando muito a vida das pessoas. Repito, de acordo com a evolução de cada um. Mas esta fé é que vai fazer com que a gente mude. Esta fé é que vai mover montanhas. E o que é esse mover montanhas? É remover as montanhas que existem na nossa vida. Por isso que Jesus fala, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para a montanha, mova-te, e ela vai se mover. Porque depende de você, depende do seu esforço, mudar a montanha de erros e de vícios, e de coisas que a gente traz de um passado, mas que estão refletindo no nosso presente. Então é por isso que nós temos que aproveitar esses ensinamentos, aproveitar essas lições que toda semana a gente vem buscar na casa espírita, ou que a gente vai buscar nos livros, e vivenciar isso, mudar a nossa vida enquanto a gente tem tempo. A gente não sabe até quando a gente vai ficar aqui. Então a gente tem que fazer essas mudanças que se fazem necessárias na nossa vida. E o Emmanuel, O Emmanuel, depois eu vou ler um trechinho aqui do Emmanuel. Quantos minutos? 3? Então vou ter que ler. O Emmanuel, gente, ele tem um livro que chama Semente de Mostarda. Tá? Que foi psicografado pelo Chico sobre a sua orientação. E o Emmanuel fala isso. A importância da fé na nossa vida, para que a gente deixe ela se expandir e para que a gente aproveite isso. Não fique só na teoria, para que a gente coloque isso no nosso dia a dia. Porque não adianta a gente só ficar estudando, a gente tem que pôr em prática. E para encerrar, gente, é bem pequenininho, tá? Chama Semente de Mostarda, é do Emmanuel.
O rapaz abeirou-se do mentor, mostrando-se evidentemente acanhado, e considerou, então, te pergunta: instrutor, a sua bondade já nos disse várias vezes que os ensinamentos de Jesus, o nosso divino mestre, estão sempre iluminados para a compreensão do nosso entendimento. Entretanto, às vezes se esbarro com afirmativas dele que me fazem pensar inutilmente, já que não me alcança o sentido. Dê-me um exemplo, disse o mestre. Disse-nos Jesus que se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, continuou o jovem, certa montanha, por nossa ordem, transportar-se-á daqui para mim. Não crê o Senhor que isso é um absurdo em confronto com a realidade? Meu amigo, explicou o mentor, Jesus, por falta de comparações e palavras adequadas, legou-nos muitas lições em forma de símbolos e parábolas. Imagino que nosso divino mestre tomou a imagem da montanha como significado de nossos hábitos e preferências. Muitos defeitos que ainda nos caracterizam pesam sobre nós como montanhas de imperfeições que precisamos remover. Mas, continuou o aprendiz, o senhor concordará que isso é uma observação puramente filosófica. Desejo que o senhor me conduza para o domínio dos fatos reais. O instrutor meditou por alguns instantes e respondeu: caro amigo, se você pretende observar o poder de um agente pequenino, qual a semente de mostarda, sobre um corpo extenso de dificuldades que o desorienta ou perturba, acende uma vela pequenina na escuridão. Então, gente, é bem simbólico. Imagina uma escuridão que você acendeu uma vela pequenina. O que representa aquela vela pequenina? Ela representa a luz, ela representa o caminho. Então, é isso que o Emmanuel nos propõe. E essa parábola também. Então, que nós sejamos esse tipo de pessoa que faz essa transformação na sua vida. Então, vamos deixar essa luzinha crescer e essa luzinha se iluminar dentro de nós, pois nós somos espíritos imortais. E nós sabemos que o nosso futuro é ser luz, que o nosso futuro é ser anjos. Obrigada, gente. Uma boa noite para todos. E agora, mais uma vez, elevando o pensamento a Deus, vamos interiorizar tudo o que aprendemos aqui. Vamos fazer brotar essa sementinha de mostarda em nossos corações, alimentando a nossa fé a cada dia, na certeza da companhia de Jesus, que está sempre nos induindo a isso, a sermos fortes, crentes, e que possamos, sim, termos a fé necessária para cada um de nós. Essa mesma vibração de amor, de alegria, vamos elevando o pensamento a Deus e pedindo proteção para todos que não puderem estar aqui nesta noite. Para os mais necessitados, em condições de rua, vibração para todos os asilos, orfanatos, hospitais, em especial ao nosso estado do Rio Grande do Sul, que com certeza está recebendo todo o amor e doação de carinho neste momento. Por nós mesmos, pelos nossos familiares, e possamos retornar aos nossos lares com essa luz a iluminar todos os dias. Obrigada, Jesus, amigos da espiritualidade, possamos retornar com toda a segurança e assim retornarmos na próxima semana para ouvir mais uma vez o seu Evangelho bendito. Que assim seja, graças a Deus.